Olá, boa noite. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações e muitas bênçãos de luz e de paz. Dando continuidade aos nossos breves comentários do livro Religião dos Espíritos, hoje é o capítulo 13, intitulado Desistir. E a pergunta que é apresentada no livro Religião dos Espíritos, neste capítulo 13, é a de número 888, quando Kardec pergunta: que se deve pensar da esmola? Que pensar da esmola? E o Espírito de São Vicente de Paulo, ele vai nos dizer assim, que o homem reduzido a pedir esmola se degrada, se rebaixa moral e fisicamente. Ele se embrutece, torna-se bruto. E aí ele vai nos lembrar dizendo que numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. E ele continua e nos diz assim: ela, a sociedade, deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida a mercê do acaso e da boa vontade. Então, acerca dessa questão de número 888 de O Livro dos Espíritos, que fala a respeito da caridade e do amor ao próximo, Emmanuel, ele vai nos lembrando de cada uma de nossas possibilidades de exercer, de praticar a caridade, mesmo diante de algumas limitações, mesmo passando por problemas de saúde, porque quantos estão passando por problemas de saúde sérios? Quantos estão ali com as suas limitações, com as suas dores, e, no entanto, estão passando sem reclamação, estão passando com resignação, dando grandes exemplos a muitos que gozam de boa saúde e que, no entanto, vivem ali lamentando, reclamando de tudo e de todos. E aí lembramos de um grande divulgador da doutrina espírita, Jerônimo Mendonça, que aos 20 anos de idade ele ficou na cama definitivamente devido a um sério problema, um grave problema de saúde. Ele cego, e aí ele cruzou os braços de forma alguma, ele foi ao trabalho da divulgação espírita, levavam ele ali acamado, e ele fez palestra, ele divulgou a doutrina espírita por vários lugares do Brasil. Ele era conhecido como o gigante deitado. E quem conviveu com ele mais de perto dizia que ele vivia sorrindo. Então ele foi um grande exemplo e é um grande exemplo para todos nós. E aqui nós separamos alguns pontos mas que achamos mais importante para comentar nesta noite com todos. Quando Emmanuel, ele diz assim: por quem és, não lavres certidão de incapacidade contra ti mesmo. Emmanuel, ele pergunta que certidão de incapacidade no bem nós temos nos dado de forma indevidamente, né? De forma
que não é correto a gente ficar ali dando certidão de incapacidade, dizendo que eu não posso fazer caridade, eu não posso ajudar por conta disso, daquilo outro, porque sou incapaz, quando todos nós podemos exercer a caridade. Todos nós temos a capacidade de fazer o bem. E o Espiritismo, inclusive, ele nos ensina que para fazermos o bem, a caridade, nós não precisamos ter diplomas, nós não precisamos ter dinheiro, nós não precisamos estar dentro de templos de pedra. O que precisamos é ter boa vontade. O que precisamos é ter ânimo, coragem. O que precisamos é oferecer ao outro aquilo que gostaríamos também de receber, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. É disso que precisamos. Então, vamos aqui ao próximo, em que Emmanuel nos diz assim: lembra-te de um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. E aí lembramos do grande exemplo que foi e é o Chico Xavier, porque ele viveu uma vida muito humilde, ele cedeu os direitos autorais dos livros psicografados às organizações espíritas, às instituições sociais. Então, com muita humildade, ele oferecia o melhor dele para o outro. Ele visitou muitas vezes os orfanatos, os hospitais, os asilos, abrigos, os presídios, mesmo ele passando por grandes problemas de saúde, mesmo ele tendo muita dificuldade na locomoção, mas ele tinha um prazer de ir às ruas, de ajudar o outro. Ele ia aos bairros mais simples, ele ia ali ajudar a distribuir alimentos e remédios. Então, o Chico, ele foi um grande exemplo, ele aproveitava ali, ele tinha como missão ajudar o próximo. Então, esse espírito abnegado, esse espírito de luz, que foi o Chico Xavier, ele passou ali toda a sua vida se dedicando à caridade, fazendo de sua vida um grande exemplo que deve ser seguido por cada um de nós. Então, quando Emmanuel, ele diz aqui, lembra-te de um sorriso, de confiança, né? Um sorriso de simpatia que a gente pode oferecer, uma prece de ternura, oferecer uma prece àquele que está precisando, né? Fazer esse trabalho de orar pelo outro é um trabalho de caridade, é oferecer o melhor de nós ao outro, uma frase de bom ânimo àquele coração que está ali entristecido. Então, essa é a proposta que Emmanuel está aqui nos oferecendo. E ele continua quando diz assim: antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, sai de ti mesmo e auxilia o próximo que muita vez espera simplesmente uma palavra de entendimento e de reconforto para transferir-se de treva à luz, né? E aí, Emmanuel, no livro Escultores de Almas, capítulo 11, intitulado Caridade, Emmanuel nos lembra que a caridade é a gente tolerar com paciência, aquele familiar
que está ali necessitado, aquele parente necessitado. É a gente respeitar as dificuldades do vizinho, né, sem comentar as dificuldades dele, sem dar pitaco, é a gente amparar uma criança na rua, é a gente socorrer um animal doente. E é bem interessante que nessa mensagem, Emmanuel, ele nos dá um puxão de orelha, daqueles bem forte, ele diz que a caridade é bênção, né? É bênção da compreensão, e ele diz assim, não te digas incapaz, né, de fazer, de praticá-la, porque todos nós podemos fazer através de uma palavra de compreensão, um gesto de bondade, desejar o bem ao outro. Ele nos orienta, inclusive, iniciar o exercício da caridade dentro do nosso lar, sendo mais tolerante, mais paciente, respeitando o outro como ele é. É assim que somos convidados no nosso dia a dia a respeitar as pessoas como elas são. E Emmanuel, ele diz assim: a caridade líndima e pura é amor sempre vivo, a fluir incessante do amor de Deus. Emmanuel, ele fala aqui da caridade líndima, que é a caridade verdadeira, que é quando eu assumo a postura de amor e serviço ao próximo. Então eu passo a sentir, eu passo a vivenciar o amor em ação. Então ali eu estou colocando a caridade como amor em ação. Quando eu ofereço o melhor de mim ao outro, eu estou contribuindo, né, para o irmão, eu estou ajudando, estou sendo útil à coletividade. Quando eu penso no todo, eu deixo de pensar egoisticamente e passo a pensar no coletivo. Então, é essa proposta da mensagem que Emmanuel nos apresenta, né? E queremos deixar aqui bem claro que a nossa proposta, o nosso objetivo é o incentivo à leitura e ao estudo de toda a obra, inclusive incentivar aqueles a estudarem o livro dos Espíritos através dos comentários de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Meus irmãos, que Deus nosso Pai abençoe a todos, que possamos ter uma noite muito tranquila e até o próximo programa. Muita paz a todos.